Tudo bem? Retomando, né, nossos estudos, trabalharemos a resolução de equações incompletas. Nós vimos, né, na aula anterior que equações podem ser completas quando os coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Mas quando a é diferente de zero e b ou c, ou os dois, né, são iguais a zero, essa equação é dita incompleta. Então hoje a gente trabalhará a solução de uma equação desse tipo. Então, inicialmente a gente vai recordar duas propriedades aritméticas dos números reais que são consideradas muito importantes. Sendo x e y dois números reais quaisquer e x vezes y é igual a zero, então nós temos que x é zero ou o y é igual a zero. Ou seja, quando eu multiplico dois números entre si e o resultado dessa operação é zero, um dos dois pelo menos tem que ser zero, ou os dois. A segunda propriedade, não menos importante, é sendo x e y dois números reais quaisquer e x ao quadrado é igual a y, então x é mais ou menos a raiz de y. Então, nós vamos aprender aqui a resolver equações da forma ax2 mais bx igual a zero. Ou seja, são equações em que o termo independente c vale zero. Para isso, a gente vai trabalhar técnicas de fatoração algébrica inicialmente. O que é essa fatoração algébrica? A gente vai colocar um termo comum em evidência. Ou seja, se a gente observar na primeira equação, nós temos x ao quadrado menos 3x igual a zero. A gente percebe que x é fator comum. O que é que significa? Que eu posso colocar esse x em evidência e dividir toda a equação por esse fator comum. Então, x ao quadrado dividido por x é x, menos 3x dividido por x é 3. Tudo isso é igual a zero. O que é que significa aqui? Que eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho x vezes x menos 3 igual a zero. Eu tenho uma multiplicação e eu posso afirmar o seguinte, que se essa multiplicação de dois fatores vale zero, um dos dois fatores é zero. Então, a primeira raiz da equação é x igual a zero. Ou as duas, né? X menos 3 igual a zero. Quando eu digo que x menos 3 é igual a zero, eu posso afirmar que x é igual a 3. Ou seja, esse menos 3 vem para o segundo membro com o sinal trocado, né? É menos 3, passa a ser mais 3. Então, está aí resolvida a primeira equação. No item B, nós temos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Mesma situação. X é fator comum. Coloco x em evidência. Vou dividir tudo por x. X ao quadrado dividido por x é x. E 5x dividido por x é 5. Então, eu tenho que x vezes x mais 5 é igual a zero. O que é que eu tiro de conclusão? X igual a zero é a primeira raiz. E a segunda, eu vou garantir que x mais 5
é também igual a zero, o que implica, né, que x, esse mais 5 vem para o segundo membro, menos 5. Está solucionado o item B. No item C eu tenho 5x² menos 125x. Olha bem, tanto 5 quanto 125 são divisíveis por 5. Então, ó, 5 é fator comum. Eu coloco 5 em evidência. Mas aqui eu tenho x² e aqui eu tenho x. Coloco x também em evidência. Então, ó, 5x² dividido por 5x, isso aqui dá x, menos 125 dividido por 5 dá 25, né? 25. Então, ó, tudo isso é igual a zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho que 5x é igual a zero, né? O que implica que x é igual a zero dividido por 5, né? Então, nós temos, nesse caso, que x é igual a zero. E a outra equação, x menos 25 é igual a zero. Levando esse 25 para o segundo membro, eu tenho x igual a 25. Nesse caso, a gente tem que fazer um pequeno ajuste, né? Eu vou trazer esse 20x para o primeiro membro, então a equação passa a ser 4x menos, com menos vai dar mais, né? Então, mais 20x, tudo isso igual a zero. Vamos colocar 4 em evidência, ó, tudo é divisível por 4 aqui, x também. Então, nós temos 4x, 2 dividido por 4x, isso aqui vai dar x. 20x dividido por 4x vai dar 5. Tudo isso igual a zero. Bom, como eu tenho que 4x é igual a zero, né? Nós temos, por implicação lógica, que x é igual a zero dividido por 4, né? Então, nós temos que x é igual a zero. Em seguida, a gente tem que x mais 5 é igual a zero, o que implica dizer, né, que se x mais 5 é igual a zero, então x é igual a menos 5. Continuando aqui, nós temos o seguinte, uma equação em que primeiro a gente tem que dar uma pequena organizada aqui, né? Então, nós temos x²
x ao quadrado, né? Mais 3x vezes x. Isso aqui dá 3x ao quadrado menos, ó, mais com menos vai dar menos, né? Três vezes 12 vai dar 36. 36x. Tudo isso igual a zero. Então, nós temos aqui x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Isso aqui dá 4x ao quadrado menos 36x igual a zero. Se eu quiser facilitar a minha vida, eu posso dividir aqui tudo. Eu pego essa expressão e vou dividir por 4. Quatro x 2 dividido por 4 dá x ao quadrado, menos 36 dividido por 4 dá 9x. Tudo isso igual a zero. Facilita aqui a minha solução. Coloco x em evidência. X ao quadrado dividido por x é x. E 9x dividido por x é 9. Tudo isso igual a zero. Então, nós temos x igual a zero, é a primeira raiz, ou x menos 9 também é igual a zero, né? O que implica aqui, ó, que se x menos 9 é igual a zero, x é igual a 9. Aí a gente tem aqui o segundo tipo de equação incompleta. São equações no tipo equações do tipo a x2 mais c igual a zero. Nesse caso, a gente vai aplicar a segunda propriedade aritmética. Se x ao quadrado é igual a y, é porque x é mais ou menos raiz de y. O que é que significa basicamente isso? Ó? Que eu vou isolar x no primeiro membro, então eu vou deixar aqui x ao quadrado, e vou levar esse 16 para o segundo membro. Ele vem com o sinal contrário, né? Ele vem positivo. Então, quando eu digo que x ao quadrado é 16, é porque x é igual, aí a gente vem para aquela propriedade aritmética, mais ou menos raiz quadrada, ó, de 16. Ou seja, então, nós temos, se x é raiz quadrada de 16, a gente simplesmente vai ter aqui que x é mais ou menos, ó, quem é a raiz de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós temos aqui que x é mais ou menos 4, o que implica dizer que eu tenho uma raiz positiva, ou simplesmente eu digo o seguinte, né? Afirmar que x é mais ou menos 4 é o mesmo que dizer que x é igual a menos 4 ou x igual a mais 4. É a implicação lógica desse mais ou menos, né? O que é que significa isso? Que a equação tem duas raízes, só que são raízes opostas. Uma positiva, a outra negativa, né? No item B, nós temos aqui o seguinte: 4x2 menos 100 igual a zero.
Mesma situação, ó. Se eu quiser inicialmente, eu posso dividir aqui tudo por 4, ó. Posso dividir tudo por 4, que vai facilitar aqui a minha vida também. Então, à medida que eu divido aqui tudo por 4, ocorre que eu tenho aqui 4x2 dividido por 4 é x2, 100 dividido por 4 é 25, tudo isso igual a zero. Então, nós temos x2 igual menos 25, vem para o segundo membro, mais 25, né? Então, nós temos que x é mais ou menos, ó, vou chegar aqui, x é o que eu quero, é mais ou menos a raiz quadrada de 25. Né? Então, nós temos que x é igual mais ou menos, ó, a raiz quadrada de 25 é 5. O que é que implica? Que uma raiz é positiva, a outra é negativa. x2 menos 100 igual a zero. Então, a gente tem aqui x2 é igual a 100, né? Então, eu tenho que x é igual mais ou menos raiz de 100, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 100. Então, nós temos que x é mais ou menos, ó, quem é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho que x é mais ou menos 10. Em seguida, a gente tem aqui o seguinte, ó, posso dividir tudo por 4, se eu quiser, né? Vamos dividir por 4. Só que aqui eu tenho um sinal negativo, né? Então, vai ocorrer que eu vou dividir isso aqui por menos 4. O que é que vai ocorrer? Preste atenção nisso aqui para que não gere dúvidas. Então, ó, menos com menos dá mais. Então, ficou x ao quadrado igual mais com menos dá menos. 100 dividido por 4 é 25. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, menos 25. O que é que tem de implicação lógica aqui? Se eu digo que x ao quadrado é menos 25, é porque x é igual mais ou menos, ó, mais ou menos raiz de menos 25. Porque o que é que vai ocorrer? Não existe raiz de índice par para radicando negativo. Então, simplesmente, a gente vai chegar aqui e dizer que essa operação aqui não é possível, né? Não pertence ao conjunto dos reais. Não pertence ao conjunto dos reais. Ou seja, não existe solução quando eu tento calcular
a raiz quadrada de um número negativo, né? Então, essa equação não tem solução. Valeu, gente. Até a próxima.